2 semanas após o falecimento de sua esposa, o marido recebe carta dela e fica chocado com o que ler. O som do despertador era uma agressão. Um ruído estridente que rasgava o silêncio pesado que agora dominava a casa. Carlos esticou o braço, batendo no aparelho com uma força desajeitada, e o som morreu. Por um instante, no breu do quarto, ele se permitiu a fantasia de que, ao se virar, encontraria o sorriso sonolento de Lívia. O vazio o recebeu como um soco no estômago. O lado dela da cama estava intocado, frio. O cheiro dela, que antes impregnava os lençóis, começava a desaparecer, substituído pelo cheiro de solidão e poeira. Fazia exatamente 2 semanas, 14 dias, 336 horas. Carlos contava os minutos desde que o coração de sua esposa havia parado de bater. Ele se sentou na beirada da cama, a cabeça entre as mãos. A luz fraca da manhã filtrava-se pela fresta da cortina, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. A casa, antes um santuário de alegria e risadas, parecia agora um mausoléu. "Não é justo", ele sussurrou para o chão, a voz rouca pelo desuso. A frase era um mantra amargo que ecoava em sua mente desde o diagnóstico. Lívia não merecia aquilo. Ela era a personificação da bondade, uma mulher cuja risada tinha o poder de iluminar o cômodo mais escuro. Ele se lembrava dela organizando campanhas de doação, passando os fins de semana como voluntária em abrigos, sempre com uma palavra de conforto e um abraço pronto para quem precisasse. Ela era a prova viva de que anjos caminhavam na terra. E mesmo assim, o destino, ou Deus, ou o que quer que regesse o universo, tinha sido cruel. A doença veio como um ladrão na noite, sem nome, sem explicação. Uma condição neurodegenerativa extremamente rara e agressiva, disseram os médicos com os olhos baixos, incapazes de oferecer qualquer esperança. 5 meses. Foi o tempo que eles tiveram entre o veredito e o fim. Ao invés de se entregarem ao desespero, eles fizeram um pacto. Viveriam cada segundo como se fosse o último. E eles viveram. Fizeram aquela viagem para a praia que sempre adiavam. Dançaram descalços na areia sob a luz da lua, mesmo quando as pernas dela já começavam a falhar. Ele a carregou no colo para dentro do mar. E o som da risada dela, misturado ao das ondas, foi a melodia mais bonita que ele já ouvira. Foram a restaurantes, viram filmes abraçados no sofá, tiraram centenas de fotos. Para o mundo, eles eram um exemplo de força e amor. Mas a noite contava uma história diferente. Quando a respiração de Lívia se tornava profunda e regular, indicando que o sono a havia levado para um lugar onde a dor não a alcançava, Carlos se permitia desmoronar. Ele ia para a sala, afundava no sofá e chorava. Um choro silencioso, sufocado, que rasgava sua alma. Ele chorava de raiva, de medo, de uma saudade antecipada que já doía como uma ferida aberta. Ele não queria que ela o visse assim. Para ela, ele precisava ser a rocha, o porto seguro. Mas por dentro, a maré da tristeza o estava afogando. Os sintomas avançaram impiedosamente. Primeiro, a bengala, depois a cadeira de rodas. Ele se tornou suas pernas, seus braços. Dava banho, vestia, cozinhava para ela. E ela, em seus olhos, mostrava uma gratidão que partia o coração dele. Depois, a fala se foi. As palavras se tornaram um emaranhado de sons incompreensíveis, até que o silêncio venceu. A comunicação passou a ser através de um apertar de mão, um piscar de olhos. A última a se apagar foi a luz de seus olhos. A cegueira foi o golpe final. O último elo visual entre eles foi cortado. Ele continuava a descrever o mundo para ela, a ler seus livros favoritos, mas a escuridão que a envolveu parecia ter engolido também uma parte dele. Ele rezou. Carlos, que nunca fora um homem de muita fé, se viu de joelhos no meio da noite, implorando por um milagre que nunca chegou. Lívia partiu em uma madrugada chuvosa, em seus braços.
e com seu último suspiro, ela levou as cores do mundo dele. Nos dias que se seguiram, ele chorou até não ter mais lágrimas. Um choro de perda, de saudade infinita, mas também, e ele se sentia um monstro por isso, um choro de alívio. Alívio por ela não estar mais presa em um corpo que a havia traído, por seu sofrimento ter finalmente acabado. Agora, 2 semanas depois, a única coisa que trazia um fiapo de paz era sua rotina diária. Acordar, ignorar o mundo e dirigir até o cemitério. O caminho já era automático. O cheiro das flores dos vendedores no portão, o som dos seus passos no cascalho, a visão da lápide de mármore com o nome dela gravado, Lívia Alves. Amada esposa, descanse em paz. Naquele dia, ele se ajoelhou na grama úmida. O céu estava cinza, espelhando o estado de sua alma. Ele colocou um buquê de rosas vermelhas, as favoritas dela, sobre a terra fria. As lágrimas, que ele pensou terem secado, voltaram a brotar, quentes e dolorosas. Oi, meu amor, disse ele, a voz embargada, passando os dedos sobre as letras frias do nome dela. Eu não estou aguentando. Essa casa é tão silenciosa. O mundo é tão sem graça sem você. Ele ficou em silêncio por um longo tempo, apenas sentindo a dor pulsar em seu peito. Então, ele se inclinou, como se contasse um segredo. Me perdoa, Lívia. Me perdoa pelo que eu estou pensando em fazer. Sua voz era quase um sussurro. Mas eu não consigo imaginar uma vida inteira sem você. Não consigo. Me espera, meu amor. Eu prometi que ficaríamos juntos para sempre. E eu vou cumprir. Logo a gente vai estar junto de novo. Ele beijou a pedra fria, um beijo de despedida e de promessa. Ao se levantar, o vento frio soprou, e por um momento, ele sentiu como se fosse um abraço gelado dela, uma despedida final. Com o coração pesado de dor e uma decisão sombria tomada, Carlos deu as costas ao túmulo e caminhou lentamente para fora do cemitério. A promessa sombria que Carlos fez no cemitério pesava em seus ombros como uma capa de chumbo. Ele dirigiu para casa em um transe, o mundo exterior passando como um borrão sem cor. Ao abrir a porta, o cheiro de ar parado e tristeza o cumprimentou. Pratos sujos se empilhavam na pia, roupas usadas estavam jogadas sobre uma cadeira e no chão, perto da porta, uma montanha de correspondências. Ele não tinha energia para nada daquilo. O cansaço que sentia não era do corpo, mas da alma. Ignorando a bagunça, ele se arrastou até o quarto, caiu na cama ainda vestido e foi engolido por um sono pesado e sem sonhos. Uma fuga temporária da realidade insuportável. Ele não soube dizer se dormiu por horas ou por um dia inteiro. O tempo havia perdido o significado. Foi acordado por batidas insistentes na porta. Tum, tum, tum. E a voz de um homem. Entrega! Carlos se encolheu sob as cobertas, puxando o travesseiro sobre a cabeça. Que o mundo o deixasse em paz. A lembrança de Lívia o atingiu com a força de uma onda. Ela odiava quando ele fazia isso. Carlos, levanta? Pode ser importante, ela diria, com aquela falsa irritação que ele tanto amava. A memória foi tão vívida que, por um segundo, ele quase esperou ouvi-la no corredor. Impulsionado por aquele fantasma de sua voz, ele se levantou. Abriu a porta e encontrou um entregador com uma prancheta na mão, visivelmente impaciente. Ele assinou onde foi apontado, pegou o pacote e o restante das cartas que o homem segurava. Fechou a porta e jogou tudo no chão, junto com o resto da pilha. Os dias seguintes se misturaram em uma névoa cinzenta de cochilos intermitentes e uma apatia profunda. A comida mal tocada na geladeira começava a estragar. A barba por fazer arranhava seu rosto. Ele era uma sombra vagando pela casa que um dia foi seu lar. Até que, em uma tarde, a campainha tocou de novo. Desta vez, com uma persistência que ele não pôde ignorar. Arrastando os pés, ele abriu a porta
e deu de cara com Helena, sua sogra. Os olhos dela, tão parecidos com os de Lívia, se arregalaram ao vê-lo. Primeiro, olharam para seu estado, magro, abatido, com olheiras profundas. Depois, por sobre seu ombro, para o caos dentro da casa. Sem dizer uma palavra, ela o abraçou. Foi um abraço de mãe, cheio de uma dor compartilhada. Meu filho, disse ela com a voz suave. Você não pode continuar assim. Lívia não ia querer te ver desse jeito. Helena entrou e, com uma energia que desmentia sua idade, começou a agir. Abriu as janelas para deixar o ar e a luz entrarem, recolheu o lixo, lavou a louça. Carlos apenas se sentou à mesa da cozinha, observando-a em silêncio, sem forças para ajudar ou protestar. Ela se movia pela casa com uma familiaridade dolorosa. Quando ela começou a recolher as roupas para lavar, ele finalmente falou: Helena, por favor. Sua voz saiu fraca. As coisas dela não. Não mexe nas coisas dela. Ainda não. Helena parou, olhou para ele com compaixão e assentiu. Tudo bem, querido. Só o que for seu. Ela passou o resto da tarde limpando e organizando. Fez um café fresco, cujo aroma pela primeira vez em semanas pareceu reconfortante, e preparou uma sopa. Eles comeram em silêncio. Antes de ir embora, ela o abraçou novamente. Me ligue se precisar de qualquer coisa. Depois que ela saiu, a casa estava estranhamente silenciosa, mas agora era um silêncio limpo. Carlos se levantou para pegar um copo d'água na cozinha e foi então que notou. Sobre o balcão, onde antes havia apenas migalhas e desordem, Helena havia deixado uma pilha organizada de correspondências, o pacote que ele recebera em cima. Ele suspirou, pensando em jogar tudo no lixo mais tarde. Mas algo no envelope que estava no topo da pilha o fez parar. Não era uma conta, era uma carta, escrita à mão. O nome do remetente, no canto superior esquerdo, fez seu sangue gelar. Lívia Alves. Impossível. Tinha que ser um engano, uma carta antiga que se misturou às outras. Seu coração começou a bater descontroladamente, um tambor furioso contra suas costelas. Com as mãos trêmulas, ele pegou o envelope. A caligrafia do endereço não era a de Lívia. Era a caligrafia elegante e arredondada de Helena. Mas o nome do remetente era inconfundível. Então, ele viu o carimbo dos correios, a data do poste. Havia sido postada no dia 15 daquele mês, uma semana depois da morte de Lívia. Um calafrio percorreu sua espinha. Isso não fazia sentido. Era cruel. Era impossível. Com uma urgência desesperada, ele rasgou o envelope, seus dedos desajeitados quase rasgando o conteúdo. Dentro, havia algumas folhas de papel dobradas. A caligrafia era a mesma do envelope, a de Helena. Mas as palavras, as primeiras palavras que ele leu, eram inconfundivelmente dela. A voz de Lívia ecoou em sua mente, tão clara como se ela estivesse sussurrando em seu ouvido. Meu amor, se você está lendo isso, é porque eu já me fui. Sei que seu coração deve estar despedaçado agora. Mas por favor, meu amor, tente ser feliz. Tente encontrar alegria nas pequenas coisas, como sempre fizemos. Onde quer que eu esteja neste momento, eu prometo que estarei sempre ao seu lado, torcendo por você. Sinto muito por lhe escrever esta carta apenas depois da minha partida, mas eu precisei fazer assim. Fiz porque durante nossos anos juntos, eu guardei segredos de você. Segredos que eu nunca tive a coragem de contar. Carlos parou de ler, o fôlego preso na garganta. Segredos? Que segredos, Lívia, sua Lívia, a mulher mais honesta e transparente que ele conhecera, poderia ter? A confusão e o choque substituíram a névoa do luto, e um medo desconhecido começou a crescer em seu peito. A palavra segredos ecoava na mente de Carlos, uma dissonância chocante na sinfonia de memórias perfeitas que ele tinha de sua esposa. Seu primeiro instinto foi de negação. Tinha que haver um mal-entendido. Lívia era um livro aberto.
Mas a carta estava em suas mãos, e a voz dela em sua cabeça o instigava a continuar. Com o coração martelando contra as costelas, ele respirou fundo. Eu sempre te disse que tive uma juventude difícil, meu amor. É uma frase tão simples, não é? Juventude difícil. Mas essas palavras são um véu fino para cobrir uma realidade que eu sempre tive vergonha de admitir. A verdade, Carlos, é que a dificuldade que eu mencionei foi, na verdade, uma miséria que quase nos destruiu. Carlos sentiu um nó se formar em sua garganta. Ele se lembrava das conversas em que ela mencionava o assunto de forma vaga, sempre mudando de tópico rapidamente com um sorriso triste. Ele nunca a pressionou, respeitando o que parecia ser uma ferida antiga. Quando meu pai morreu, continuava a carta, o mundo desabou sobre nós. Ele era nosso tudo, nosso provedor. De um dia para o outro, minha mãe e eu nos vimos completamente sozinhas. A pequena economia que tínhamos se foi em meses. E então, a fome começou. Não é uma fome poética, Carlos. É a fome real, que dói no estômago, que te deixa tonta e humilhada. Eu me lembro de minha mãe pulando refeições, dizendo que não estava com fome, só para que eu pudesse comer um pouco mais. Lembro-me das cartas de despejo chegando, da vergonha de não ter como pagar as contas de luz e água. A imagem de uma jovem Lívia, a sua Lívia vibrante e cheia de vida, passando fome, era um golpe físico. Ele fechou os olhos, tentando conciliar a mulher que conhecia com essa garota desesperada descrita na carta. Eu tentei de tudo. Distribui currículos em todos os lugares, para qualquer vaga, faxineira, garçonete, vendedora. Mas eu não tinha experiência, era muito jovem. As portas se fechavam na minha cara, uma após a outra. O desespero estava se transformando em um monstro dentro de mim, me dizendo que não havia saída. Foi então que uma amiga me falou de uma oportunidade. Uma forma de ganhar muito dinheiro, rápido. O preço, ela disse, era alto, mas a recompensa valeria a pena. Eu estava no fundo do poço. Minha mãe estava adoecendo de preocupação e má alimentação. Eu não vi outra escolha. Carlos sentia seu corpo enrijecer. Ele não queria ler o que vinha a seguir, mas não conseguia parar. Era como assistir a um acidente de carro em câmera lenta. Por 2 anos, meu amor, eu fui acompanhante de homens. A frase pairou no ar. Ela usou a palavra mais suave que pôde, mas o peso dela era esmagador. Eu me recuso a usar a outra palavra, a palavra que eles usavam para me rotular, porque ela ainda me fere profundamente. Por favor, entenda. Eu não fiz isso por escolha, mas por necessidade. Fiz coisas das quais não me orgulho, coisas que me fizeram sentir suja e vazia. Toda noite eu chorava até dormir, mas na manhã seguinte eu me levantava, colocava um sorriso no rosto e continuava. Porque o dinheiro que eu ganhava mantinha o aquecedor ligado, colocava comida na nossa geladeira, pagou os remédios da minha mãe e, o mais importante, pagou a minha faculdade. Ali estava a redenção dela. A faculdade não era apenas um diploma, era sua rota de fuga. Cada prova que ela passava, cada matéria que ela concluía, era um passo para longe daquela vida. Ela estava comprando sua liberdade, sua dignidade de volta. A universidade foi minha salvação. Eu estudei como uma louca. Mergulhei nos livros para esquecer as noites. E eu consegui. Consegui meu diploma, um bom emprego, e no dia em que recebi meu primeiro salário de verdade, eu jurei a mim mesma que nunca mais voltaria para aquele inferno. Eu havia sobrevivido. A carta tremia nas mãos de Carlos. Ele não sentia raiva, não sentia repulsa. O que ele sentia era uma onda avassaladora de tristeza por ela, pela dor que ela carregou sozinha por tanto tempo. Mas o passado tem um jeito de nos assombrar, não é? Antes de te conhecer, eu tive outros namorados. Em 2 ocasiões, quando o relacionamento ficou sério, eu criei coragem e contei a verdade. Eu queria ser honesta, e nas 2 vezes, a reação foi a mesma. O silêncio, o olhar de julgamento e depois, o fim. Eles não conseguiam olhar para mim sem ver o meu passado.
Eles me deixaram. Então, eu te conheci. E você, Carlos, você foi diferente de tudo. Você me viu de verdade. Você amou minhas qualidades e meus defeitos. Eu me apaixonei por você tão profundamente que a ideia de te perder se tornou o meu maior pavor. A cada ano que passava ao seu lado, o segredo se tornava mais pesado. Eu queria te contar tantas vezes, mas o medo me paralisava. O medo de ver aquele mesmo olhar de desprezo nos seus olhos. O medo de você me deixar como os outros fizeram. E eu não sobreviveria a isso. Perder você seria pior do que tudo que eu já passei. Então eu me calei. Me perdoa por essa fraqueza. Carlos deixou a carta cair em seu colo. O ar lhe faltava. Ele olhou através da sala para a boa estante, onde uma foto do casamento deles estava em destaque. Lívia estava sorrindo para a câmera, mas ele estava olhando para ela, com uma expressão de pura adoração. Naquele momento, ele não via uma mulher que havia lhe escondido um segredo. Ele via uma guerreira, uma sobrevivente que havia escalado um abismo de sofrimento para encontrar a luz e que tinha tanto medo de que essa luz fosse apagada que preferiu carregar um fardo terrível sozinha. A dor dele pelo luto agora se misturava a uma nova dor. A dor por todo o sofrimento que ela havia enfrentado antes mesmo de ele a conhecer. E ele entendeu que o segredo dela não vinha da desonestidade, mas do mais profundo e aterrorizado amor. Ele pegou a carta novamente, sabendo que a parte mais difícil ainda estava por vir. Se o que você leu até agora te chocou, meu amor, eu te imploro que encontre forças para ler o resto. Porque o que eu fiz para sobreviver naquele período não foi o meu pior segredo. O pior segredo foi o que aconteceu durante ele. Em meio àquela escuridão, continuava a carta, houve uma faísca de luz, ou o que eu pensei que era luz. Um dos homens que conheci era diferente. Ele era rico, charmoso e parecia me enxergar além da minha situação. Começamos a nos ver exclusivamente. Ele me levava a jantares, me comprava presentes e me prometia o mundo. Ele dizia que me amava e que ia me tirar daquela vida. E eu, jovem e desesperada por afeto, acreditei em cada palavra. Eu me apaixonei por ele, Carlos. Foi então que aconteceu. Eu descobri que estava grávida. A mão de Carlos tremeu fazendo o papel farfalhar. Grávida. Lívia. Eu me lembro do momento em que o teste deu positivo. Por um instante, eu senti uma onda de alegria pura. Um filho. Um filho dele. Do homem que me amava e que ia nos dar uma vida nova. Eu imaginei nossa família, longe de todo aquele sofrimento. Corri para contar a ele com o coração cheio de esperança. A reação dele foi o momento em que meu sonho se transformou no pior dos pesadelos. Ele riu. Uma risada fria e cruel. Me acusou de estar tentando dar um golpe. Disse que o filho não podia ser dele, que eu era apenas uma golpista tentando prender um homem rico. Ele me insultou, usando palavras que nem os piores clientes jamais tinham usado. Naquela noite, a briga foi feia. Ele estava me levando para casa, o carro cortando a noite chuvosa. A discussão recomeçou, mais alta, mais violenta. E então, ele me chamou por aquele nome. A palavra que ele sabia que me quebrava por dentro. A palavra que me definia como algo sem valor. E algo em mim estalou. Toda a dor, toda a humilhação, toda a raiva que eu guardei por anos vieram à tona. Ele se virou para mim, os olhos queimando de fúria, tirando completamente a atenção da estrada molhada. "Você está louca?" ele gritou. Foram as últimas palavras dele. Naquele segundo de distração, ele perdeu o controle. O carro derrapou. O som dos pneus foi ensurdecedor. E então veio o impacto contra uma árvore. Ele foi arremessado pelo para-brisa. Ele morreu na hora, Carlos. Carlos soltou um arquejo, como se tivesse levado um soco. Ele podia sentir o cheiro de chuva e metal retorcido, o som do vidro quebrando. A mulher que ele amava, a sua doce e gentil Lívia,
esteve no centro de uma tragédia tão violenta. O que se seguiu foi um inferno. Eu estava sozinha, grávida e em choque. Os pais dele, uma família poderosa, me culparam pela morte do filho. Fui interrogada, investigada. Mas no fim, a polícia concluiu que foi um acidente. Para a família dele, no entanto, eu era uma assassina. Eu carreguei a gestação sozinha, assombrada pela culpa e pelo trauma. Quando a bebê nasceu, uma menina linda e perfeita, eu sabia que não podia ficar com ela. Como eu poderia criar uma criança sem ter nada, sendo odiada pela família do pai dela? Eu a entreguei. Dei minha filha para uma adoção, rezando para que ela encontrasse uma família que pudesse lhe dar o amor e a estabilidade que eu não podia. Por anos, a culpa me consumiu. Quando descobri minha doença, uma parte de mim sentiu que era justo, que era o universo me fazendo pagar pelos meus pecados, pela morte que causei, pela filha que abandonei. Antes que a doença me tirasse os movimentos, eu fiz uma última coisa. Eu usei o que me restava de forças e recursos para procurar por ela. E eu a encontrei, meu amor. Eu encontrei nossa filha. Ou melhor, minha filha. Ela está em um orfanato aqui na cidade. O nome dela é Sofia. Ela é a menina mais linda e doce que você pode imaginar. Eu fui até lá apenas para vê-la de longe. Ela estava brincando no pátio. Ela tem os meus olhos. Vê-la foi a maior alegria e a maior dor da minha vida. Eu não me aproximei, não me revelei como sua mãe. Como eu poderia ser tão cruel a ponto de entrar na vida dela, apenas para ser arrancada pela morte logo em seguida? Eu não podia causar mais um abandono na vida dela. Carlos estava paralisado. O mundo havia parado de girar. As palavras na página se tornaram um borrão através de suas lágrimas. Uma filha. Lívia tinha uma filha. Uma menina chamada Sofia que estava em algum lugar, sozinha. A dor do luto, a confusão dos segredos, tudo foi engolido por essa revelação sísmica. Ele não era apenas um viúvo de luto. Ele era o único guardião de uma história de tragédia, culpa e de um amor tão profundo que levou a um sacrifício inimaginável. O peso daquele conhecimento era quase insuportável. Ele olhou para as últimas linhas da carta, sentindo que sua vida, como ele a conhecia, havia acabado de fato, e outra, completamente desconhecida, estava prestes a começar. E agora, meu amor, eu te deixo com essa verdade terrível, e com uma escolha que eu não tenho o direito de pedir, mas que não posso deixar de fazer. Sofia, nossa menina, eu não te peço que a crie, nem que a ame. Eu só peço que você saiba que ela existe. A decisão do que fazer com essa informação é inteiramente sua. Qualquer que seja ela, eu entenderei. Por favor, me perdoe. Me perdoe pelos segredos, pela dor que esta carta certamente te causou. Saiba que, apesar de tudo, o meu amor por você foi a coisa mais verdadeira e pura da minha vida. Eu te amei a cada segundo e vou te amar por toda essa eternidade. A carta terminou. Carlos a deixou cair sobre a mesa. Ele ficou sentado, imóvel por um tempo incontável. Choque. Era a única palavra para descrever o que sentia. Um estado de suspensão onde a dor do luto se encontrava com a incredulidade das confissões. Os dias que se seguiram foram um borrão. Ele não voltou para a cama, para a escuridão. Ele apenas existia, relendo a carta de novo e de novo, como se tentasse encontrar uma falha na história, uma saída daquela realidade impossível. Dias depois, ele se viu dirigindo novamente para o cemitério. Mas desta vez, a sensação era diferente. Não havia o peso da desolação suicida, mas sim a necessidade urgente de uma conversa. Ajoelhou-se diante da lápide fria, o mármore agora parecendo menos com uma pedra final e mais com uma ponte para ela. Lívia, ele começou, a voz firme, embora o coração estivesse em pedaços. Eu li sua carta. Eu sei de tudo. Ele fez uma pausa, respirando fundo o ar fresco. Eu não estou com raiva. Eu não estou decepcionado. Eu só
Eu só queria ter estado lá por você. Queria ter segurado sua mão enquanto você enfrentava tudo isso. Lágrimas escorreram por seu rosto, mas não eram as lágrimas de antes. Eram lágrimas de empatia. Eu te perdoo. É claro que eu te perdoo. Não há nada a perdoar. Eu te amo e sempre te amarei. E eu entendo. Sei que tudo que você fez foi para sobreviver, para chegar até mim. Você foi tão forte. Ele tocou o nome dela gravado na pedra. Sobre a menina, sobre a Sofia. Eu prometo que vou ficar de olho nela. Vou garantir que ela esteja bem, mas eu não sei se consigo, Lívia. Eu não sou um pai. A promessa pareceu o suficiente por alguns dias, mas a imagem de uma menina com os olhos de Lívia o assombrava. Foi Helena, sua sogra, que novamente o tirou da inércia. Ela o visitou e, vendo a mudança em seu olhar, a carta sobre a mesa, ela entendeu que ele sabia. Ele contou tudo a ela, e Helena chorou com ele pela filha que ela mal conhecia e pelo fardo que ela carregou. Carlos, disse ela segurando suas mãos, Lívia não te deixou um fardo. Ela te deixou o último pedaço do coração dela. Você não precisa fazer nada, mas talvez devesse apenas vê-la, só para saber. As palavras de Helena ecoaram em sua mente. Movido por um impulso que não compreendia totalmente, ele dirigiu até o endereço do orfanato que Lívia deixara na carta. Parou o carro do outro lado da rua, o coração batendo na garganta. E então ele a viu. No pátio, correndo atrás de uma bola com outras crianças, estava uma garotinha de cabelos escuros e pernas finas. Ela tropeçou e caiu, ralando o joelho. Quando se sentou e olhou para o ferimento, fazendo um biquinho, o mundo de Carlos parou. Aquele biquinho era o mesmo que Lívia fazia quando estava contrariada. Naquele instante, a menina olhou em sua direção, e seus olhos, grandes e castanhos, encontraram os dele. Eram os olhos de Lívia. Uma emoção avassaladora, uma mistura de amor, dor e um sentimento de pertencimento o atingiu com a força de um raio. Ele começou a visitá-la. No início, apenas como um amigo do orfanato. Ele levava livros, sentava-se e lia para ela. Brincavam no parquinho. Um laço silencioso, mas poderoso, começou a se formar entre eles. Sofia era uma criança doce, um pouco tímida, mas com uma luz interior que lembrava dolorosamente sua mãe. Cerca de um mês depois, enquanto ele a empurrava no balanço, ela perguntou com a inocência pura de uma criança de 6 anos. Carlos, você vem me visitar todos os dias. Você vai ser meu papai? A pergunta o atingiu em cheio. Todas as suas dúvidas, seus medos sobre não estar pronto, sobre não ser bom o suficiente, se dissolveram diante daquele pedido simples e sincero. Naquele momento, a emoção falou mais alto que a razão. Ele olhou para aquela menina que era um pedaço vivo da mulher que ele mais amou e a resposta veio do fundo de sua alma. Sim, Sofia. Eu vou. Carlos iniciou o processo de adoção. Foi longo, burocrático e exaustivo, mas ele nunca vacilou. Quando finalmente conseguiu a guarda definitiva e trouxe Sofia para casa, a mesma casa que havia sido um túmulo de silêncio e dor, ela foi preenchida com risadas, desenhos coloridos na geladeira e o som de pezinhos correndo pelo corredor. A dor aguda do luto por Lívia nunca desapareceu completamente, mas foi suavizada, transformada em uma saudade terna, ofuscada pela alegria avassaladora que aquela pequena trouxe à sua vida. Com a ajuda incansável de Helena, que se tornou a avó mais dedicada do mundo, ele aprendeu a ser pai. O medo deu lugar a um carinho imenso, a um amor protetor que ele não sabia que era capaz de sentir. Anos mais tarde, a vida, em sua capacidade infinita de surpreender, trouxe um novo amor para Carlos. Ele se casou novamente, uma mulher gentil que amou Sofia como se fosse sua, e juntos eles tiveram um filho. A casa ficou ainda mais cheia e feliz, mas o lugar de Sofia em seu coração permaneceu único, sagrado.
Ela não era sua filha pelo sangue, mas por algo muito mais forte. Ela era uma promessa cumprida, um presente deixado pelo amor de sua vida. Era sua filha, não pelo acaso do destino, mas pela escolha de seu coração.